Falta, como eu falei de início, diálogo entre professores e alunos. Primeiro, é preciso que a gente, quando entra numa sala de aula e vai fazer alguma metodologia que vai tirar o aluno da zona de conforto, é preciso que a gente explique do começo ao fim o que significa aquilo. Sob pena da gente começar a ouvir dos alunos que esse professor não quer dar aula. Ele chega aqui cheio de pergunta aí para a gente responder, reúne a gente em grupo, dá um computador e a aula está dada. E se a gente não explica exatamente qual é a intencionalidade, qual é o objetivo da atividade, aonde a gente pretende chegar, esse estranhamento vai estar posto, não vai ter jeito. É uma vantagem que a aula tradicional tem, claro, todo mundo está acostumado a ser torturado por uma aula tradicional, sabe que tem que ficar sentado numa cadeira desconfortável, entrar mudo, sair calado, e boa. Hoje em dia ainda tem alguns escapes, porque com essa coisa de WhatsApp, a quantidade de memes que é feito dos professores nas aulas tradicionais é um negócio delicioso e interessante, e acontece mesmo, a gente sabe disso. Então, eu acho que o primeiro ponto é comunicação, tá? Quando a gente fala de metodologias ativas ou alternativas, como queiram, em que a gente começa a ficar inseguro em relação aos diferentes graus de aprendizagem dos estudantes, a gente talvez esteja utilizando metodologias ativas de uma maneira ainda tradicional. Por quê? Porque quando a gente incorpora nas metodologias ativas, por exemplo, técnicas e estratégias de montagem, de conformação de grupos que sejam convergentes ou divergentes, e aí eu falo do perfil dos alunos, a gente vai ou não dar mais espaço de aprendizagem para alunos com dificuldade. Aquele cara que é muito bom, ele para de achar que ser muito bom é uma vantagem, ele começa a enxergar que uma vantagem é cooperar com os colegas, trocar com os colegas. Mas isso também não é da noite para o dia. Porque esta mudança cultural também precisa ser fomentada por professores e também precisa ser orientada por professores, porque o ensino superior, mais do que as escolas, eles ainda fomentam um espaço de competição profissional muito grande. Está na hora da gente começar a fomentar espaços de cooperação. Então, vejam que a própria questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, é uma questão que foi muito discutida em termos epistemológicos, diferente das metodologias ativas, mas ela é uma questão que, em termos concretos, ainda está em construção. Então, eu desafio vocês que estão sendo formados agora, que daqui 10, 15, 20 anos, eu desafio vocês a me responderem, sabe lá como, quando, e vai saber, né? Se vocês de fato estarão na área de vocês, ou, por exemplo, os estudantes de medicina estarão trabalhando num laboratório de agronomia para tentar fazer alguma melhoria no processo nutricional das pessoas desde o campo. Ou as meninas que estão aqui da pedagogia, se não estarão militando, sei lá, vai saber, na engenharia, né, para humanizar os contextos, enfim, tem múltiplas possibilidades. Então, tudo isso está aberto, eu acho que, inclusive, esta abertura, que também gera incerteza, é rica, mas é assustadora também, não tenha dúvida. Tem uma geração, e aí me perdoem o pessimismo, tem toda uma geração de docentes do ensino superior que, em termos metodológicos, hoje está perdida. E está perdida na dupla expressão da palavra, né? Ele está perdido porque ele não vai conseguir virar a chave, não vai mudar de paradigma, porque ele foi formatado dentro daquela lógica e ele não consegue sair dali. E está perdida na sala de aula, ele está completamente atordoado, por quê? Porque os alunos, eles estão tendo, em algumas instituições mais, em outras menos, mas eles estão tendo alguma experiência de metodologias ativas, seja bem apresentada ou seja mal apresentada. Então, ele começa a conhecer professores que trazem coisas inovadoras, trazem coisas dialogais, trazem estratégias diferentes, mas esse professor que é muito tradicional e que tem dificuldade de dar voz aos alunos na sala de aula, ele vai ficando cada vez mais criando espaços de constrangimento, né, esferas de constrangimento na sala de aula e um ambiente de aprendizagem cada vez menos produtivo, cada vez menos rico. Então,
Sim, eu acho que não vai ser do dia para a noite, a não ser que a gente trabalhe fortemente com formação de professores. Mesmo assim, haverão professores que vão aderir e outros que não vão aderir. Em contrapartida, também, o outro desafio para os professores de instituições privadas, especialmente, mas também de algumas instituições públicas. Estão havendo mudanças curriculares importantes. Aonde, por exemplo, quando você tem um currículo proposto com base em projetos, que você tem que conversar e dialogar constantemente com seus colegas de outros eixos de conteúdo ou de outras áreas, se você for um cara que não abraça as metodologias alternativas, sistematizadas ou não, e seja um cara veementemente apegado a uma aula expositiva, você vai matar o projeto do semestre, você vai matar as outras interações com as outras disciplinas, e esse projeto que é para ser integrador vai ser um projeto desintegrador. Então, é muito complicado, porque a gente está num momento meio esquizofrênico, né? Porque a gente precisa das metodologias ativas, mas a gente não entende direito delas. A gente precisa de um currículo mais voltado para as competências. Todas as nossas diretrizes do ensino superior, de todas as áreas, estão sendo renovadas com base em competência e inovação, mas a gente ainda tem cabeças conteudistas de mestres muito antigos que estão alçando aí os seus 50 anos, mais ou menos. A minha geração, ela tem muita culpa disso, mas ou vira a chave, cara, ou não sei.